Ei, pessoal, boa noite. Olha, nós aqui. Nós aqui outra vez? É verdade, no formato novo. Muito legal, carinhas conhecidas, mas para quem ainda não conhece, Lidy Ribeiro. E eu, Lígia Alves, a gente tá aqui ao vivo, amiga. Nós chegamos, é o Entre Elas, tá no ar! O dia tão esperado, né, gente? Um dia tão esperado. Eu sei que já tem gente que só estava aguardando esse link. A gente já agradece o carinho de vocês, o apoio. Como que foi bom, né? Hoje tanta gente, família, amigos, todo mundo pedindo de onde que vai ser transmitido. Inclusive a gente tem até um esclarecimento para quem já está ao vivo com a gente. Começa agora o Entre Elas, o nosso podcast. É isso aí, pessoal. E hoje a gente tá muito ansiosa, tá? Então, assim, você vai ver erros, você vai ver tropeços, mas a gente vai melhorando a cada dia. E aí você que tá nos acompanhando agora, você vai pegar esse link e vai mandar para muitas pessoas, porque a gente precisa, gente, fazer história, né, minha amiga? Certeza, não estamos aqui para ficar apenas olhando a história das pessoas acontecerem. Nós estamos aqui realmente para fazer parte, sermos protagonistas. E essa é a ideia do nosso programa. Esse é o nosso editorial, né? Da Voz e Vezes às Mulheres. É um podcast feito por nós mulheres, mas aqui tem espaço para mulheres e homens que também querem construir as suas histórias. Então, só vem nosso encontro marcado toda quarta-feira às 20h30. Hoje, sendo transmitido pelo canal TV Abrolhos, mas vamos explicar direitinho. Estamos lá em construção do nosso canal no YouTube. Então, vamos fazer aquele pedido? Vamos convidar o pessoal, Lígia? É isso aí, pessoal. Olha, no Facebook, nossa, tô nervosa mesmo. Tá, sim, no YouTube, normal. o nosso canal tá Entre Elas Podcast, tá? Por favor, manda para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua amiga, para quem não é sua amiga, para todo mundo. Vai lá no joinha, clica lá no joinha e se inscreve no nosso canal para nos acompanhar, porque o próximo podcast a gente quer que seja no nosso canal. Mas para isso a gente precisa ter um número de inscritos. Então a gente tem um desafio para lançar para você agora. Vamos fazer uma sororidade agora, amiga? Adoro, adoro, amei aí essa chamada. Já vamos começar com metas. Mulheres determinadas, vocês estão vendo aqui, né? Então, a nossa meta é, a gente já tem certeza que vocês vão nos ajudar, prometem? Deixem nos comentários aí quem vai ajudar a se inscrever e também, se cada um convidar pelo menos 10 amigas, né? 10 amigas. Eu acredito que até o final de novembro a gente vai conseguir os nossos primeiros 100 inscritos no nosso canal no YouTube. Entre elas está no ar, vamos falar da nossa primeira convidada? Exatamente, gente. A nossa primeira convidada, o Entre Elas hoje, não está sendo ao vivo porque a gente aproveitamos a oportunidade que nos foi dada pelo Sebrae delas, o Sebrae aqui da Bahia, junto com a nossa amiga, a Tamires Câncio, que ela é maravilhosa com a gente. Ela conseguiu que as convidadas viessem aqui e a gente fez, gente, podcast com Priscila de Sá. A outra convidada foi Rosema Maluf e também o incrível, que inacreditável, arrepio só de lembrar, a gente também fez um podcast maravilhoso com a Maria Cândida. Então tá imperdível. É gravado, mas é imperdível, gente, porque a gente se divertiu bastante, não foi, Lidy? Uau, eu não consigo enxergar a melhor forma de estrear o nosso podcast. E esse programa está sendo muito esperado, muito aguardado. A gente agradece aí o apoio das amigas e dos amigos também. Deixa seu comentário. Já temos aqui a Sara. A Sara com a gente. Um beijo, Sarinha, dizendo que ela já está aqui. Ela está em todas, né? É verdade. A Sara acompanha a gente, ela compra mesmo a nossa briga e a gente fica muito feliz com isso. E chama suas amigas, Sara. A gente quer todo mundo aqui, viu, gente? Vamos apoiar, porque é o primeiro podcast feito por mulheres, para mulheres e para quem quiser vir estar aqui com a gente. A gente vai abordar assuntos reais. A gente quer falar de vida real. Queremos falar com empreendedoras, mas também queremos falar com você, dona de casa. Com certeza, todas nós temos uma história bacana para contar.
Perfeito. Gente, que orgulho dessa minha amiga falando com tanta desenvoltura e o quanto a gente tem para aprender umas com as outras, né? Certeza que eu vou aprender muito com você. Estou muito feliz e muito grata por estar com você, embarcando aí nesse projeto. O convite eu já coloquei lá nos meus stories. Mas, peraí, Lígia, já falamos do YouTube, já falamos das nossas convidadas, né? Já lemos aqui alguns comentários. Nossa, a primeira convidada é incrível, né? Que é a Priscila de Sá. Que mulher maravilhosa, gente. É verdade. Uma mulher com tanta história de vida, né? E com sangue no olho, né? Uma das coisas que a gente precisa pontuar aqui sobre o nosso editorial, a gente quer dar voz a qualquer pessoa que tenha algo para falar. O nosso editorial é voltado, a gente quando nós escrevemos, quando nós pensamos no Entre Elas, foi justamente para dar voz e vez a quem quiser estar aqui conosco. Então, se você tem um assunto, você pode mandar para a gente também a gente tem o nosso Instagram, que é o @entreelas, Entre Elas na TV, e a gente precisa que você mande para a gente as sugestões, o que vocês querem ver aqui? Quem você quer ver aqui no Entre Elas junto com a gente? Adorei, adorei, adorei. Essa realmente é a nossa proposta, né? Ter muita participação de vocês, mulheres aqui da nossa cidade. Nós queremos ouvir a opinião. A gente essa semana ainda vai colocar uma enquete no nosso Instagram. Quem você quer ver aqui no Entre Elas? E você, empreendedora, a gente quer também anunciar a sua marca aqui. Venha trazer a sua empresa, porque a gente sabe que isso aqui vive de anúncio, né? Verdade. Inclusive, foi uma fala muito bacana da nossa segunda convidada e eu não posso deixar de falar. O nosso programa depende da sua participação, do seu like. Quem está assistindo, já para tudo, vai lá no joinha, clica porque a gente precisa disso. É a política do YouTube que funciona assim. Querendo ou não, não tem jeito. A gente precisa fazer sempre essa campanha de vocês se inscreverem, de vocês darem a sua curtida, darem o seu joinha. E você que tem empresa, você que é uma empreendedora, mesmo sacoleira, venha anunciar sua marca aqui com a gente. Vai ser um prazer anunciar você aqui no nosso podcast. Com certeza. A gente precisa falar também com você que está aí nos assistindo agora. A gente quer... Na verdade, quando eu falo em sororidade, é justamente isso. Uma das bandeiras que... A gente não quer levantar bandeiras políticas, a gente não quer levantar bandeiras... Não quer comprar briga de ninguém, mas a gente quer dar voz a todas as pessoas. Mas você, mulher, empreendedora, a gente quer dizer a você que a gente quer dar as mãos. Porque mulheres, quando se unem, não há quem as derrube. É verdade. Eu acredito muito nisso. E somos todas estrelas, né? Então, eu brilho... Ela brilha, imaginem todos nós brilhando juntas. Que constelação maravilhosa. Vamos ao nosso brinde? Vamos sim, a gente tem que brindar essa estreia. Eu quero agradecer a você que está aí nos acompanhando. Esse brinde é especialíssimo para todas vocês. A gente precisa de vocês, a gente quer que você esteja com a gente. Toda quarta-feira, às 20h30, a gente vai estar aqui. Uma das convidadas que é muito especial para nós, a gente vai conseguir trazer aqui. Vai ser a primeira vez que ela vai falar em um programa, porque ela falou para mim assim que estava surpresa com o convite. A Abigail Paiva tá vindo aí. A gente ouve muito o Bruno, né? A gente ouve falar. O Bruno tá em todas. Mas a gente ela é esposa do Bruno. Ela é esposa do Bruno Hausburger. Exatamente, ela vai estar aqui com a gente. Então, eu estou muito feliz, porque a gente já conseguiu, já está agendado. Então, gente, não perde. Então, toda quarta-feira, a gente tem um encontro marcado com você. E eu quero que você esteja aí nos assistindo, porque o nosso conteúdo depende do que você quer ouvir. Então, nós temos, óbvio, a gente tem uma produção aqui, mas a direção desse programa a gente vai entregar para elas, né, amiga? Verdade, verdade. Muito legal, muito bacana. Estamos muito animadas. Vamos mais uma vez brindar aqui. Um brinde à Priscila, que topou estar com a gente. Foi a primeira convidada, uma mulher incrível que vocês vão conhecer a história na íntegra agora. Não é isso, Lidiane? Isso mesmo. Eu gostei muito. Só para fechar. Então, gente, vamos aprender juntas aqui, porque esse formato podcast ainda é muito novo para mim, acho que para você também. Então, vai ter risada, vai ter perrengue, mas vai ser muito bacana, né? Esse nosso encontro. A gente vai mostrar a vida como ela é. Adoro Mulheres Reais. Por mais mulheres reais, por mais vida real, está no ar o nosso podcast Entre Elas. É isso aí, pessoal. Está agora no ar uma novidade, gente. Eu estou hoje num cenário diferente, num estúdio diferente. Vocês devem estar se perguntando o que é isso.
Entrando no ar agora o nosso podcast Entre Elas. Teremos nosso encontro semanal aqui, esse bate-papo leve, gostoso, entre mulheres, mas é lógico que os homens também vão ser muito bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Lidy Ribeiro e aqui do meu lado... Tô aqui, minha amiga. Chegamos. O podcast Entre Elas chegou pra você, chegou pra nós, mulheres. E a gente tem que estar onde a gente quer estar, né, amiga? Isso Primeiro mesmo. podcast do Extremo Sul Baiano, comandado por Lidy Ribeiro e Lígia Alves. É uma honra entrar dentro da sua casa. E uma honra maior ainda, é o nosso primeiro podcast com uma mulher incrível. A gente já vai começar falando dela, gente. Priscila de Sá, quem não conhece, já vai aí, @Priscila de Sá. A mulher é incrível, vocês precisam conhecer o que ela prepara para nós, mulheres e homens também. Porque o nosso podcast não é feito para homens e mulheres, não. É para qualquer pessoa que quer aprender e evoluir. A gente chegou entre elas. Chegamos e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, um frio na barriga, né, Lígia? Demais. Por que isso? Mas vamos deixar primeiro a nossa convidada se apresentar. Ela não vamos nem falar, porque o currículo dessa mulher... Gente, olha, tô aqui lendo e vocês não têm ideia do nervoso que eu tô de estar falando, conversando com essa mulher que veio visitar e veio por um motivo muito especial aqui na nossa cidade. Mas eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai falando ao longo do programa o que ela veio fazer aqui, tá bom? Então, por favor, Priscila de Sá, a cena é sua, o microfone é seu. Quem é Priscila de Sá? Se apresente, cumprimenta o nosso público. Oi, Priscila de Sá. Quem é Priscila de Sá? Bom, pergunta difícil, né? Eu acho que eu sou uma mulher normal que fez a lição de casa. Eu acho, e estou muito encantada e honrada de estar aqui com vocês hoje, e iniciando, né, uma fase nova na carreira de vocês, na própria TV Abrolhos, e logo com o podcast, que é essa linguagem fantástica, porque eu sou o exemplo da mulher que desistiu muitas vezes e recomeçou muitas vezes. Então, a minha carreira não é linear. Geralmente, quando a gente pensa em trazer uma personalidade, a gente traz alguém que foi galgando posições e só tendo uma curva ascendente, uma carreira perfeita, só tomou decisões certas e escolhas certas, coerentes, né? E aí essa pessoa se torna modelo de sucesso. E eu estou muito honrada porque eu nunca fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa cuja carreira foi mais fruto das não escolhas do que das escolhas. E eu acho que as pessoas que já erraram muito vão se identificar com a minha história. Eu estou muito feliz de poder representar essas pessoas que ao final de algum tempo falam: puxa, eu não estava perdendo tempo, eu estava afiando o machado para hoje fazer o que eu faço com maestria. Que bacana. Uau, gente, olha, a Priscila de Sá vai estar aqui falando com a gente sobre vida pessoal, vida profissional, perrengues, né? Experiências que, como você já trouxe aí na sua apresentação, essa vida real de uma mulher que já superou e vai continuar superando obstáculos, né? Isso é tão bacana, a gente se mostrar, né? Mostrar a nossa vulnerabilidade para as pessoas. E a maioria, as redes sociais, então, tá cheio aí de mulheres perfeitas, né? Que já acordam lindas, maquiadas, que já tem uma mesa de café esperando, né? Assim, Lígia. Geralmente. E a gente sabe que por trás do celular, por trás das câmeras, a vida é 90% bastidor. A vida é muito mais feita de perrengues do que de vitórias, não é isso? E vai ser muito bacana você poder contar um pouquinho dessa história aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho dela, né, Lígia? Dessa trajetória profissional. Você comentou agora que a sua carreira é muito mais feita das não escolhas. Cita um exemplo aí pra gente, porque com certeza algumas mulheres vão se identificar. Como assim não escolhas e você conseguiu fazer sucesso nisso? Quer ver um exemplo? Quando eu estava no final do ensino fundamental para decidir o ensino médio, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse escrita. Eu gostava de escrever, gostava de me comunicar. E aí falaram, bom, o único jeito de uma pessoa não morrer de fome com escrita é fazendo jornalismo, porque pelo menos existe um emprego que usa a escrita. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. E eu odiava as matérias de exatas, sabe? E aí eu falei, bom,
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fugir das exatas, que é uma coisa que eu não gosto. E acabei indo fazer magistério. Olha só, você que é da carreira da educação. Também. Eu fui para o magistério por fuga. Não por amar o magistério, mas por fuga das disciplinas de exatas. Porque eu falei, eu vou bombar, eu não vou conseguir passar nesse negócio. Eu odiava matemática, trigonometria, nunca consegui aprender esses troços. E o magistério, por incrível que pareça, foi uma surpresa tão feliz. E é engraçado, eu tenho 2 registros em carteira de trabalho, na minha vida toda. Os 2 em escolas, em momentos diferentes. E os 2 dando aula, mesmo sem nunca ter sido professora, mesmo assim, de escolha. Então, por isso que eu digo que a minha carreira foi muito mais fruto das não escolhas do que das escolhas. Eu fui mais escolhendo, fugindo do que eu não queria, do que procurando o que eu buscava. Quando eu terminei o magistério, eu precisava... Por isso você falou das não escolhas, né? Quando eu terminei o magistério, eu falei, bom, agora eu vou prestar um vestibular para jornalismo. Mas eu tinha um grande déficit nas disciplinas de exatas e biológicas, né? E aí eu falei, gente, na USP, né, uma federal, uma pública, eu sei que eu não vou entrar de jeito nenhum. E aí eu falei, bom, eu vou naquelas que tem como critérios, né, que dão um peso muito maior para a linguagem, para a redação e tal. E foi quando eu fui prestar Casper Libero. E eu passei em antepenúltimo lugar. Certa de que eu não tinha entrado de jeito nenhum, porque eu chutei química, física, biologia, matemática. Eu só não podia zerar. Né? Eu falei, gente, algum chute eu tenho que ter feito certo nesse negócio. Não é possível, né? Alguma coisa tem que ter saído nessa bagaça. Quando saiu o resultado na Gazeta Esportiva, né? que é o jornal da casa, da Fundação Casper Libero. Minha mãe comprou o jornal e eu comecei a olhar pela lista de espera. Eu falei, não, meu nome não tá nem aqui, nem na lista de espera meu nome tá. Ela que foi olhar na primeira lista e falou assim, não, seu nome tá aqui embaixo, mas tá aqui, tô vendo. Eu falei, nossa, e aí eu fui fazer jornalismo. Engravidei no 2º mês de faculdade. Que bacana! Bacana! Desafio! Super bacana! Mais porque um desafio. aí é que tá, eu sempre tive certeza de que eu seria mãe, mas eu não tinha muita certeza se eu ia casar. Eu achava que eu não era o tipo de menina que os bons moços procurariam. Eu vinha de um lar muito desestruturado, uma mãe com problemas psiquiátricos, meu pai já tinha morrido, eu que era praticamente arrimo de família desde os 10 anos, eu que gerenciava as finanças da casa. Qual é o cara, bem nascido, bem formado, que vai se meter numa treta dessa? E eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe. Então, quando eu estava ali num rolo mais ou menos estável com alguém que eu achava que é aí, como a gente se engana, eu acabei engravidando. E foi uma decisão minha mesmo, a de ser mãe. E eu falei que bom, eu já resolvo o problema da maternidade. Se depois o homem vier ou ficar, é outra história, mas a maternidade tem data de validade, o casamento não tem. E eu vejo, né, a gente vê hoje mulheres de 35 fazendo conta, meu Deus, mas eu tenho 6 meses para conhecer alguém, porque depois de 6 meses eu tenho 1 ano para testar se essa pessoa dá certo, e depois eu tenho mais 6 meses para casar, e aí eu tenho que engravidar, eu tenho que tentar mais 1 ano, então fazendo essa conta, né, a gente vinculando muito isso, e eu quis desconstruir isso, para mim a maternidade era mais importante. E como eu já muito que cuidava da casa e cuidava da minha mãe, as pessoas falam, ai, nossa, você foi mãe de um bebê com 19 anos, não recomendo. Mas para mim, que já tinha tanta responsabilidade, foi só mais uma, né? E foi uma responsabilidade que eu escolhi, não que a vida jogou, né, nos meus braços. Então, a minha única escolha, essa foi uma consciente, escolha. foi a da maternidade, foi realmente ter meu filho. E eu engravidei no 2º mês de faculdade. Quando eu tava lá, assim, sei lá, acho que 6 meses de gravidez, a gente tinha um professor que era bambambam. O cara era ombudsman da Folha de São Paulo, assim. Tinha gente que gravava a aula do cara, porque ele era, tipo, sabe, aquele cara do Olimpo mesmo, do jornalismo e tal. E um dia ele falou, o jornalismo não é uma profissão para mães. Vocês, mulheres que querem ser jornalistas, vocês têm que abrir mão disso, porque o jornalismo é uma profissão insípida, não tem horário para nada, não tem nada. E quando ele falou aquilo, eu lembro, assim, que, tipo, deu uma brochada, sabe? Porque eu falei, eu já fiz a escolha de ser mãe, então jornalismo, hard news não é para mim. Eu acatei aquilo, assim, eu nem fui questionar, sabe? Eu não tinha muita força. Era uma autoridade tão grande. E olha o papel que os professores têm, né? Verdade, de, às vezes, jogar ácido no sonho de um jovem. E aí eu falei, então tá, hard news não é pra mim, tudo bem. Quando o Pedro nasceu, eu voltei da licença maternidade e todos os meus amigos, meus colegas de sala,
tinham feito todas as funções, as tarefas, o trabalho de grupo por mim, colocado meu nome, né? Meio aquela tramóia, pô, coitada, teve bebê, não sei o que. Eles falaram, agora a gente não vai segurar sua onda. Tem um anjo, né? Exato. Mas a conta veio. Agora a gente não vai segurar sua onda, é você que vai fazer todos os trabalhos sozinha e vai botar o nosso nome. Eu falei, caramba. E o trabalho do semestre era um jornal de bairro. E eles ainda escolheram o bairro, que era o bairro deles, o Jornal de Higienópolis. É um bairro em São Paulo de elite, classe média alta, mas uma elite intelectual, né? Mais cultura que dinheiro, digamos assim. Então, Fernando Henrique Cardoso, né? Jô Soares, eram pessoas que moravam lá na época. E eu falei, tá bom, então eu vou sondar o bairro, vou descobrir o que está acontecendo. E estava uma grande polêmica, porque queriam construir um shopping lá. E é um bairro pequeno, perto do centro, com ruas apertadas, um trânsito já intenso. E os moradores locais não queriam um shopping lá que fosse impactar a vida deles, que fosse prejudicar o trânsito, trazer pessoas de outras regiões, enfim. Tem mesmo um elitismo nesse sentido. E eu falei, puxa, uma polêmica boa, essa polêmica rende um jornal, né? Aí eu fui entrevistando os autores, os envolvidos, né? Os personagens envolvidos. A construtora aceitou me dar entrevista, o pessoal do bairro, ali da Associação de Bairro, aceitou me dar entrevista. Quando eu vi, eu tinha um boneco de uma edição número 1 de um jornal de bairro com linha editorial, de verdade. E o Pedro com 5 meses de vida, né? Aí eu falei, eu tô com vontade de mandar rodar isso aqui só para guardar de lembrança. Aí eu falei, bom, mas eu não tenho dinheiro para mandar editar isso, né? Falei, então eu vou percorrer as ruas do bairro, o comércio do bairro, e vou tentar vender um pedacinho. E gente, vocês estão entendendo, a gente está falando disso de 1995, o jornal era um boneco que você recortava as matérias, você montava como ia ser, tinha um programa de paginação, né, era o PageMaker, que fazia isso, um software, né, que fazia isso, não era nem online, era um software. Mas era caro, era inacessível, era difícil, precisava ter curso para saber mexer com aquilo. Então, eu fui com o boneco, as matérias recortadinhas, e fui de lojinha em lojinha, comércio em comércio. Fui na farmácia, na floricultura, na lojinha de bebês e tal. E fui lá, pegando R$50 de um, pegando 20 de outro, né, fazendo anúncio, criando, elaborando espaço. Teve gente que comprou página inteira. Ninguém segura uma mulher determinada, né? E eu consegui dinheiro para rodar 5.000 exemplares. Aí eu peguei, eu abri uma caixa postal para caso as pessoas quisessem entrar em contato comigo. Aí eu rodei os 5.000 exemplares e botei tudo, aluguei uma Kombi, porque o próprio cara da gráfica, que era do jornal do Cambuci, ele também imprimia outros jornais na gráfica dele, né? Ele imprimiu o meu, eu expliquei a situação toda, sou estudante e tal. E aí, ele até fazia um super desconto e tal. E você era bem cara de pau também, né? Tipo, então, eu falava assim, eu quero guardar essa lembrança. Eu ralei tanto para produzir esse negócio, né? Virou um jornal de verdade. E dentro de um contexto de transformação do bairro, de crescimento da cidade, de briga, de treta, tava muito legal. E ainda contradizer a fala do professor, né? Teve aquilo isso. Não era pra mãe, eu né? acho que aquilo no fundo te estimulou. Eu acho que aquilo bateu, sabe? No meu ego feminino. E aí eu peguei e contratei uma Kombi, né? Coloquei os 5.000 jornais lá. E aí eu distribuí assim, 500 numa farmácia, 500 em outros cantos do bairro, e ia de prédio em prédio, deixando o bolinho, chavecando o porteiro. Olha, esse é o meu jornal, você coloca embaixo das portas das pessoas. Não, a gente deixa aqui na portaria, quem quiser pegar, pega. Não, mas não faz isso, moço, que eles não vão pegar. Você tem que deixar embaixo da porta. Tá bom, vai. Aí então eu fiz assim, eu vendi tanto pro porteiro, o porteiro pegava e botava os jornais embaixo da porta. E naquele primeiro mês eu recebi um monte de cartinha na caixa postal. Cartinha de velhinha, cartinha com foto que tinha do bairro, assim, com os filhos pequenos, no parquinho do bairro, gente. Na pracinha. Continua esse trabalho, a gente precisa de um jornal com linha editorial. Aqui só tem jornal que é só de propaganda, né, de matéria paga. A gente precisa de um jornal com linha editorial. Eu falei, bom, eu vou tentar fazer o número 2. Aí eu fiz número 2, número 3, número 4, número 5. Uau! E foi crescendo. E esse foi a primeira vez que eu empreendi sem saber que tinha esse nome. Eu não tinha empresa aberta. Nem passava pela minha cabeça ter CNPJ. Na época não existiam iniciativas como o Sebrae, nem a própria palavra empreendedorismo não existia no Brasil, não se falava isso. E eu falava, gente, eu sou uma estudante de jornalismo que tem um jornalzinho.
E a maneira como eu me descrevia me fez não ver a possibilidade daquilo, o potencial daquilo como um negócio. E hoje, olhando para trás, eu penso que esse foi o meu maior erro, porque eu não era uma estudante de jornalismo que tinha um jornalzinho. Eu era uma empresária da comunicação. E isso faz toda a diferença, né? E assim... Essa forma de olhar, de se exato. ver, né? E aí, claro, eu acabei abrindo mão do jornal, porque chegou no momento que eu falava, não, eu não vou ganhar dinheiro bastante se eu não arrumar um trabalho. Eu arrumei um trabalho numa TV... que às vezes tinha salário, às vezes não tinha, e era super complicado. E eu já emendei em jornalismo a faculdade de psicologia, porque eu precisava continuar estar estudando aos 21 anos, senão eu ia perder a pensão que o meu pai deixou pela morte dele, né? Então, a pensão iria até os 25, se aos 21 eu estivesse na faculdade. 21 eu já estava formada em jornalismo, então eu tive que me matricular em outra universidade. E aí eu tava assim, vou ou não vou fazer psicologia? Pô, não sei, né? Mas só para manter a pensão, não sei o quê. Aí um dia eu tava dirigindo, meu filho quis fazer xixi, tava apertado, tava naquela fase de tirar a fralda, eu peguei e saí, né? Eu tava num viaduto, assim, né? É um viaduto lá em São Paulo que é um elevado, sabe? Aí peguei a primeira saída que eu vi, porque eu falei, eu preciso parar num poste, um lugar onde ele possa fazer xixi, senão ele vai fazer nas calças. E quando eu vi, eu estava na porta da universidade e aquele era o último dia para se inscrever no vestibular. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, né? Destino. Me inscrevi no vestibular de psicologia, passei, e aí esse nem foi antepenúltimo lugar, esse eu passei bem mesmo. E a psicologia foi escolha. Foi escolha. E aí é que tá, ela se tornou escolha depois, porque eu não queria ser psicóloga. Eu queria ser uma jornalista que entendia de comportamento. Psicologia era uma segunda opção como estudo. Não pensava como carreira. E aí, quando eu vi ali para o Pedro fazer xixi, eu parei na porta da faculdade. E quando eu vi, já fiz inscrição. Quando eu vi, já estava fazendo. Foram 5 anos, eu me apaixonei pela psicologia. Mas eu sempre tive muitos problemas em me imaginar só terapeuta. Não dizendo que seja pouco, gente. Pelo amor de Deus, não entendam isso. A função de terapeuta é muito importante. Muito terapia boa. Salva vidas, muda pessoas, muda rumos, né? É fundamental. Mas eu queria alguma coisa mais dinâmica. E foi assim que eu descobri o coaching depois de alguns anos. Eu fiquei navegando um pouco numa carreira, um pouco na outra carreira. E eu descobri o coaching não como uma substituição à psicologia, mas como uma alternativa ao fato de que eu morava no interior, né? Eu tinha me mudado para Atibaia, era uma cidade de interior, que tinha um serviço de saúde psicológica incrível. Então as pessoas não tinham por que pagar a terapia particular. Assim, o serviço público lá era realmente... Nossa, raridade. Exato. Eu nunca pensei que fosse ter esse tipo de problema. Era muito de primeira mesmo. Então, eu falei, não, eu preciso mudar algumas coisas aqui. E eu queria mobilidade, eu queria liberdade, sabe? E na época, a psicologia não permitia fazer terapia online ou remotamente. Tinha que ser naquele contexto de consultório, né? De sentadinho, no local físico, com horário sempre, o mesmo horário semanal, aquele mesmo horário, né? Aquela mesma duração e tal. E até que alguém me falou, olha, existe um negócio que chama coaching, é uma metodologia rápida, breve, focal, pontual, para tratar uma questão específica, não resolve distúrbio, não trabalha com transtorno, ela não tem uma função curativa, mas ajuda pessoas a alcançarem objetivos. Eu falei, bom, quem sabe eu consigo unir as duas coisas, né? O que eu tinha aprendido em comunicação e o que eu já sabia sobre a ciência do comportamento humano, com uma ferramenta que estruturasse um novo jeito de atender, que me permitisse, inclusive, fazer isso remotamente. E aí foi que eu me apaixonei pelo coaching. E você quebrou mais uma vez um estigma que falam que a psicologia e o coaching são avessos um ao outro. Sim. E você conseguiu já ouvi unir. muito falar isso mesmo. Existem essas disputas de silos, né? A quem pertence o coaching. Isso. Então, ora falam que ele deve ir para administração e gestão, ora falam que ele deve ir para psicologia. Aí, às vezes, a psicologia despreza, mas depois quer pegar, porque vê que é uma fatia super importante do mercado e não se pode desprezar. Então, assim, essas questões disciplinares, né, de nomenclatura e de competências a quem pertence, é uma coisa que eu nunca liguei, entendeu? Porque conhecimento humano é conhecimento humano. E uma coisa que eu aprendi é que, assim, a gente se apaixona muito pelos nossos certificados, os nossos diplomas, os cursos que a gente faz. Mas a construção da carreira, ela não é linear, ela é acidentada. E, às vezes, a carreira que é
a profissão dos seus sonhos, a que vai te trazer mais resultado, nem nome tem ainda. Você vai precisar construir com os retalhos de tudo que você aprendeu, estudou, viveu, experimentou, sofreu, né? E aí, então, quando eu fui pro coaching, o coaching, ele me dava muito mais liberdade de atuação, fora de um setting que era muito engessadinho, sabe? E com uma metodologia que para mim fez sentido. E os resultados também, né? São mais rápidos, né? Eu já vivi um processo de coach também. Exato. Eu acho fantástico. Foi. Não desmerecendo, lógico, o trabalho da psicologia. Não, então, para pessoas funcionais, ou seja, para pessoas que são equilibradas, funcionais, que não sofrem de ansiedade, não sofrem de depressão, não precisam de uma assistência, um apoio psicológico, mas estão precisando de uma assessoria pontual, focal, para a conquista de um objetivo qualquer, o coaching é espetacular. E é uma pena, porque ele foi do desconhecimento para a banalização numa velocidade muito grande, em que nós, os bons profissionais, e eu me incluo entre eles, assim, sem falsa modéstia, porque eu tenho resultado, então eu posso falar, não sou eu, são os meus resultados, não fizemos nada para impedir que isso acontecesse, essa banalização. Ao contrário, eu vejo muitos de nós abrindo mão, omitindo que são coaches, escondendo essa parte da história, né? Como se tivessem vergonha, não, porque agora o coaching não está mais na moda, agora o coaching está meio maldito. Eu sou o que eu tenho que ser para resolver o problema de alguém. Pronto, então, o nome que isso tem é o de menos, né? Considera isso uma missão, então, Priscila? Ah, sim. Transformar a vida de outras pessoas, de outras mulheres? Sim. Eu acho que a gente reconstrói, a gente conserta a nossa história reconstruindo as das outras pessoas. Não tem jeito, porque é pela dor do que te faltou. Que é isso que vai te incomodar. E é isso que, se você buscar fornecer para as pessoas, entregar para as pessoas, vai curar aquela ferida aberta do passado, que não tem como voltar atrás e fazer diferente. Mas você só dá sentido para os perrengues que você viveu quando você transforma isso em insumo para mudar as vidas das pessoas. Então, é quando você cura, né, seus ranços, mas meu pai, mas minha mãe. Doeu, cada um fez o que pôde com o recurso que tinha. Sim. Mas o que eu vou fazer de diferente agora e como eu vou curar outras pessoas feridas, né? Como eu vou levar alívio, como eu vou levar poder para quem não tem, né? Como que eu posso fazer com que mais mulheres não sejam oprimidas como minha mãe foi, com que mais meninas não se sintam limitadas como eu me senti nas minhas escolhas. Então, isso é o direcionamento que eu entendo que, por si só, é terapêutico na nossa carreira. É aquela frase, né? Mulheres curadas curam mulheres, pessoas curadas curam pessoas, né? Primeiro, existe esse processo da dor e da cura, né? Que você vem contando. Talvez, gente, olha, uma coisa exclusiva aqui da TV Abrolhos. A Priscila, como você nunca viu, você já contou dessas experiências, assim, em rede social, Priscila, ou é a sua primeira vez? Estamos inaugurando juntas aqui. Eu acho que tem coisas que eu nunca tinha falado, assim, principalmente essa fase mais do jornalismo mesmo, essa transição. Acho que eu não tinha muito falado, não. Mas eu sou uma pessoa que não tem dificuldade de falar dos perrengues. Até porque eu fui uma pessoa que achava que as pessoas que dão certo ou por sorte ou porque tem um talento com o qual eu não fui agraciada. E é o maior desserviço que a gente presta para as outras mulheres quando a gente deixa elas acreditando que a gente é sortuda ou que a gente tem alguma competência extraordinária que elas não têm. Né? Então, entre nós amigas, eu tenho certeza que vocês não conversam com as amigas de vocês sobre quanto vocês ganham, sobre quanto vocês têm no banco, sobre Verdade. os erros de vocês. A gente não sabe quanto nossas melhores amigas ganham. A gente não fala de dinheiro. A gente fala quanto a gente gastou numa bolsa cara ou quanto a gente economizou num sapato da liquidação. Mas a gente não fala quanto a gente ganha, quanto a gente acha que a gente devia ganhar. Verdade. Por que isso? Então, e isso a gente atrapalha. A gente atrasa as mulheres a aprenderem a gostar de fazer negócio, a gostar de precificar, a saber cobrar bem pelo serviço delas. A gente atrapalha as mulheres a se abrirem sobre inteligência financeira, sabe? Que é uma coisa que eu não entendo, mas que cada dia mais eu sei. Quando a gente fala de empoderamento feminino, gente, na verdade, no frigir dos ovos, a gente está falando que uma mulher, quando ela tem dinheiro, se ela tem o poder na mente dela, ela sai. Mas se ela só tem o poder na mente dela, ela não consegue sair de uma relação abusiva, por exemplo. Ou de um trabalho abusivo, de um chefe tóxico.
Então, o empoderamento começa assim na mente, mas ele se efetiva na possibilidade prática, material, concreta. E é como se a gente estivesse enfeiando o nosso trabalho e a nossa história quando a gente fala de dinheiro. Seria um exercício, então? É. A mulher se empoderar tem que ser um exercício diário, então? Eu acho que é um desafio a gente se empoderar e a gente se empoderar para ser rica, para ser próspera. Quebrar Olha só, essa crença, né, de que o dinheiro não é bom, de que as pessoas que não têm que têm dinheiro, a gente ouve muito isso, né? E é muito louco isso, porque uma mulher ambiciosa, você associa várias palavras ruins a ela. Um homem ambicioso, ele é bom, ele é ambicioso, que bom, ele é um bom partido para minha filha. Mas quando você vê uma mulher ambiciosa, você acha que ela não é um bom partido para o seu filho. Peraí, como assim, não vai querer ser mãe, né? E quando a gente fala matrimônio, é da mãe, patrimônio é do pai. Então, tudo que diz respeito a dinheiro vai para os homens. Basta você ver o mercado de eventos. O mercado de eventos para mulheres é um, o mercado de evento para homens é outro. Os cachês dos homens em palestras são outros, os cachês das mulheres em palestras, assim, a mulher praticamente ela já se sente paga porque deixaram ela falar num evento. Por quê? Porque a gente é silenciada desde sempre. E não faz nenhum sentido isso, né? Não, porque a gente estuda mais anos em termos de educação formal, a gente gasta mais com livro, teoricamente a gente tem muito mais conteúdo para transferir. Isso é injusto, né? Falando em lugar de poder, né? Lógico que a gente estudou um pouco a vida da Priscila, né? Para poder bater esse papo aqui. Nossa, vocês resgataram cada coisa que eu tô me sentindo no arquivo confidencial, só que mais elegante, porque vocês são lindas, inteligentes, charmosas e me deixam falar, né? É importante, para quem está em casa, precisa ouvir o que você tem a dizer. Até porque esse é o nosso primeiro entre elas. E a gente quer que essas mulheres realmente quebrem essas correntes. Porque o que você disse é muito real. Nós fomos silenciadas por muito tempo. Então, chegou o nosso momento, já chegou há alguns anos atrás. Mas eu acho que só agora a gente está tirando a venda dos olhos para entender a grandeza que tem, né? E a gente comentou... Na voz da mulher, né? Nós comentamos nos bastidores. Por que a gente vai se degladiar se a gente pode dar as mãos e formar uma corrente inquebrável? Exatamente. A pergunta que a gente tem que fazer é: a quem interessa a nossa inimizade? Se a gente for perguntar, a gente vai ver que a nossa inimizade interessa a quem interessa o nosso silêncio, a nossa subserviência, a nossa opressão, a nossa pobreza, a nossa dependência. Não é inteligente. É isso. Não, gente, olha, ela já falou um pouco dessa trajetória aí dentro do jornalismo, né, do coach, essa empreendedora que se descobriu aí vendendo as suas revistas, falou um pouco da psicologia. E hoje, Priscila, fala um pouco qual é o seu trabalho hoje. Falamos aí já do lugar de poder, que já dá uma deixa para o foco do seu trabalho hoje, né, que é dar voz e vez, empoderar realmente as mulheres para que elas ocupem o lugar que são delas, o lugar que é nosso, né? Isso que a gente vem falando aqui. Então hoje você é uma palestrante que anda aí pelo Brasil inteiro e mundo, né? Podemos dizer também, gente, essa mulher é tão chique, eu até vi nessas nossas pesquisas, né? Eu até vi lá uma fala do Chinia Chique sobre você. Gente, a mulher tá chique demais. Eu devo muito ao Chinia Chique, eu comecei com ele em palestras, né? Quando eu usava palestras para vender meus processos de coaching, porque as pessoas não sabiam o que era coaching e eu precisava ensinar sobre coaching para poder vender coaching, porque senão elas não iam saber qual era o valor. Então eu usava palestras para isso. E aí foi meu filho quem falou: mãe, você é boa nisso, né, de fazer palestra, eu acho que você deveria não dar a palestra para vender coaching. Vende a palestra como uma coisa, né? Pirralho sabe tudo. Aí eu peguei e falei: é mesmo, eu preciso me profissionalizar nesse negócio de palestras. Então, quem é que sabe de palestras, né? Aí o algoritmo me mandou uma formação de palestrantes do Chinia Chique. Eu fui, primeira turma. E na época, coincidentemente, aprendi muito com ele. Ele tem muito método e mais do que método para palestrar, ele tem um método de leitura de palco
que me ensinou muito sobre como conduzir a energia da plateia, sabe? Quando o pessoal tá quase dormindo, o que você faz? Quando o pessoal tá agitado demais, o que você faz? Sabe? Ele realmente me ensinou muita coisa sobre isso. Isso é ótimo, né? Porque não é só o conteúdo que vai ser colocado, mas a forma como vai ser colocado, se vai prender ou não, né? A gente que é mulher e é nerd, acha que palestra é sobre colocar o máximo de informação. Não é. É colocar só o essencial, só aquilo que é importante para aquele público e trabalhar a performance, né? E isso eu aprendi com ele. E aí, o que aconteceu? Na época que eu fiz a formação com ele estava escrevendo um livro chamado Problema Zoba. Foi uma encomenda de um banco para ele. E aí, ele enviou cópias dos livros para os alunos que estavam na formação dele, tinha uns 200 mais ou menos, para comentarem. Ele sempre pediu leitura crítica para as pessoas, né? E isso também é uma coisa que eu aprendi. A gente tem que pagar alguém para criticar a gente, porque a gente erra no pequeno para não errar no grande, no público, né? E eu era aquela pessoa que escondia, até a última hora eu não queria mostrar para ninguém, sabe? E eu aprendi com ele que não, mas claro, tem que ter um grupo de pessoas de confiança que entendam daquilo, que sejam o seu público, né? Para poder dar um feedback bem abalizado. E aí eu comentei o que eu achei do livro, e toda vez que vinha uma nova cópia tinha menos destinatários da mensagem, até que fiquei só eu de destinatário. Ele falou: você me ajudou muito a escrever esse livro. Eu queria te dar um presente, uma sessão de coaching comigo para te ajudar no seu posicionamento de palestrante. Fiquei super feliz, né? Fui lá na editora Gente conversar com ele. Aí ele falou: e aí, então você faz palestra sobre o quê? Eu falei: liderança feminina. Ele olhou e falou assim: posso fazer uma pergunta? Isso vende? Eu falei assim: ainda não. Mas quando vender, eu já vou estar na estrada. Aí ele falou: tá, então você não precisa disso para fechar o seu mês. Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: então tá bom. Aí ele falou: escuta, vem me ajudar com as próximas turmas. Então eu passei a dar aulas dentro das formações dele. Gente. Durante muito tempo eu fui monitora e fui coach do grupo dele de coaches de palestrantes. E claro, até que, né, o meu negócio cresceu. E aí eu comecei realmente a fazer muita palestra de liderança feminina. Realmente chegou esse momento do mercado querer comprar e eu estava lá para vender. E eu fiz muitas palestras de liderança feminina. E nessa carreira de palestrante, eu descobri o quanto nós somos discriminadas. Assim, vocês não têm ideia de como esse mercado é machista. Assim, as objeções para nos contratar: mas mulher é chata, mulher é fresca, mulher não fica em hotel se não tiver secador de cabelo, mulher só viaja... Mulher fala demais. Fala demais, só viaja com a companhia aérea tal, mulher é chata, mulher é isso, vai ficar exigindo mil coisas, sabe assim? E em algumas vezes, na minha ingenuidade, eu fui contratada em eventos em que claramente eu era que estava recebendo menos, né? E isso quando nem estava recebendo, assim. E os outros palestrantes estavam. Ou então me botavam em frias, assim, tipo... um evento que só tinha fera, estrela, bam, aqueles palestrantão, assim, estilo... Meu Deus! Estilo... estádio de futebol, sabe? Só tinha aqueles palestrantão e me botavam depois do almoço pra falar, sabe? Assim, a hora do sono. Então, assim, eu aprendi tanto. Hoje é engraçado, mas é engraçado. Mas eu sofri tanto, eu aprendi tanto, eu sofri tanto para me posicionar nesse lugar de quem transfere conhecimento, de quem fala de liderança para mulheres, a ponto de que hoje em dia eu não falo só para mulheres, eu falo para diretores de empresas, eu falo para presidentes de empresas, eu faço, né, diretores me escutarem e concordarem no final. E até chegar aí, eu sofri tanta discriminação, tanto preconceito e tantas pequenas microviolências, sabe? Que eu falei: meu Deus, um dia eu preciso contar isso, eu preciso ensinar isso para as outras mulheres, porque elas devem estar passando por isso que elas não passam do nível B, do nível C, elas não conseguem dar esse salto. E aí veio a pandemia, e eu percebi que eu tinha cometido um erro muito grave. Vamos falar de erros também. Isso. Qual foi o meu erro muito grave? Eu tinha um público grande já no meu Instagram, considerável, 30 mil pessoas é um público bom. Para uma pessoa que não está na mídia todo dia, né? Para uma pessoa que é uma especialista e que trabalha um nicho, é um público muito bom. Muito fruto, elas vieram muito fruto das palestras que eu fiz no Brasil. E aí,
que aconteceu? Eu não tinha nada para oferecer para elas. Eu continuava só trabalhando para as empresas, fazia palestra para as empresas, esse era o meu negócio A. E fazia mentoria de liderança para executivas e empreendedoras, 1 a 1. Sempre né? só... Não, hoje você fala com homens e mulheres, mas nessa época você falava para mulheres. Sempre de liderança feminina, mas é que as empresas começaram a realmente se interessar nisso e parar de concentrar só para o time de mulheres, certo. Mas levar a questão de gênero, de inclusão para cima. Okay. Né? Acabou sendo importante, eles começaram a me escutar também. E o que foi muito melhor, né? Porque é quem tem o poder da caneta. Você fala aqui embaixo, você está incomodando. Você fala aqui em cima, você está mudando a cultura, né? Está mudando o mundo. E então dá mais tesão, né? Sim. E aí, qual foi o meu erro? Eu não tinha um produto, um serviço para pessoas físicas, para as minhas seguidoras de todo dia, que estão ali, que acompanhando meus bastidores, que curtem meus posts, que comentam. Algum produto online. É, né? Qualquer coisa que eu pudesse ajudar elas também. Eu dava muito, claro, eu posto muito conteúdo, eu dou muito conteúdo, mas aquele conteúdo sem o compromisso com a organização, sim, né? Sim. Sem o compromisso com o aprendizado formal. E aí o que aconteceu? Pandemia, fecha tudo em São Paulo em fim de fevereiro, começo de março. Gente, mês de março é o meu Natal, né? Mês da mulher é o mês que eu mais faço palestra na vida. E aí começou meu zap a apitar. Era todo mundo cancelando as palestras. Eu ia ter um faturamento de 60 mil reais aquele mês. Meu faturamento foi 0. Nossa. Meu Deus. E a grana de março, gente, vocês estão entendendo? A grana de março é a grana que salva janeiro, fevereiro, dá uma segurada em abril, né? E depois começa a esquentar de novo, maio, junho. Então, era fundamental aquilo. Então, além de eu ser uma pessoa que erra financeiramente porque não tinha reserva financeira, eu fui uma pessoa que errava deixando dinheiro na mesa, de não ter nada para a pessoa, público final. Eu só tinha produto e serviço para empresas. E aí eu tava lá, né? Eu olhava pra cara dele, ele olhava pra minha cara, né? E o que a gente faz agora? 10h30 da manhã, já dá pra abrir um vinho? Tá, vamos abrir um vinho. O negócio dele fechado, meu negócio fechado. Só meu filho trabalhando em casa, tava home office, ele é CLT certinho, né? E aí eu peguei e comecei a receber muitos convites para fazer live. Ah, você topa fazer uma live comigo? Empreendedoras, influenciadoras com perfis menores ou do mesmo tamanho que o meu, que queriam fazer collabs comigo para juntar as audiências, a gente falar de um tema. As mulheres estavam todas ali em casas, presas, de repente tendo que contingenciar família, filho, home office, aquela loucura que foi todo o começo do lockdown. E eu falei, vou fazer live. Eu fiz mais de 300 lives. Às vezes tinha live que às vezes eu fazia 3 por dia, assim. Eu marcava, vamos. Não disse não pra ninguém. Fiz live com todo mundo. E dessas lives começaram a aparecer mulheres que já me seguiam e que falavam, puxa, eu queria muito aprender com você a falar em público. Se não para palestrar, para ser uma pessoa que faz live, para ser uma pessoa que faz stories com desenvoltura. Sim. Eu quero ser essa pessoa que se comunica. Eu estudei tanto, mas até hoje eu não consigo colocar para fora nem metade do meu conhecimento, porque eu não consigo, primeiro, organizar e, segundo, não consigo falar. Digamos que isso que eu ia falar. Vamos dar um tempinho enquanto você bebe a água pra gente. Exatamente, a gente já ia introduzir isso aqui, olha. Gente, ó, não sei se a câmera tá mostrando, mas a Priscila tomou uma pinga, viu? Chegou na Bahia, ó. Ainda tô aqui, gente. Ó, melhor recepção, gente. Podcast de mulher que te oferece cachaça. Só pode ser. O melhor podcast que você vai assistir é um podcast de vida real, entendeu? E a produção caprichou aqui hoje, né? Tem água com gás. Será que vai ser sempre assim, gente? Precisa ser, pra todas as mulheres. Olha só, tem até tábua de fios aqui preparada pelo diretor. A gente está cuidando bem das nossas convidadas, justamente para elas voltarem. O podcast está começando, ó, já com a régua. Alto nível, né? Alto mesmo, nível. Isso mesmo. Priscila, então, aguinha não? Agora não? Ah, eu aceito. Se você puder então pôr um pouquinho para mim aqui. Olha, por favor. Priscila, eu vou te falar que eu tenho medo de falar em público. Fala para a câmera, fala para sua câmera. Qual que é a sua câmera? Fala isso, assume. O primeiro passo da gente é assumir. Um medo que não sei, assim, te explicar. Mas tenho medo de falar para público. E, assim, admitir isso, eu até admito várias vezes, sempre falo isso. E algumas pessoas falam, impossível, você fala bem. Mas esse é o problema das pessoas. Impossível você falar bem. As pessoas acham que quem fala em público é porque não tem medo. Quem fala bem é porque nunca teve medo, não é isso. Primeira coisa, o dia que você perdeu o medo totalmente,
é porque você não serve mais para fazer isso, porque você perdeu o compromisso com o resultado. Eu não tenho uma vez que eu vou fazer palestra, mesmo que seja uma palestra que eu já dei, que eu conheço, que é um público que eu domino, tal. Tem apreensão, nervosismo, friozinho. O dia que eu perder o friozinho, eu me aposento. Gente, se ela tá falando Então, aí, a eu posso rainha ficar das tranquila. palestras. Agora eu vou dormir tranquila. Coloquei Agora, até uma aguinha, porque ela deve estar com boca seca para estar assumindo isso. Você falou legal. Vamos então, primeira dica, gente, isso vale anotar, né? Vale. Aí você que tá em casa agora, já pega o caderninho de anotação, porque a Priscila vai trazer pra gente dicas de como você destravar. Segunda coisa, uma vez que você já assumiu que você tem medo de falar em público, a segunda coisa, o objetivo não é perder o medo. O medo vai continuar lá. O medo sempre. vai continuar, o objetivo é gerenciar o medo para ele não te atrapalhar. Enquanto a gente tenta exterminar uma emoção, o que a gente está fazendo? Está trazendo ela mais presente. Eu tô com medo, mas eu vou destruir o medo. O que eu tô falando? Eu só tô falando de medo, eu tô reforçando o medo. Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser começar a perder o medo na hora de falar qualquer coisa, de gravar uns stories, de fazer um post dos meus produtos, né? Meus biquínis. Sim, Mostrar a nova coleção. Gente, esse assunto, nossa, interessa a muitas pessoas. As porque... empreendedoras estão deixando de crescer porque não fazem stories. Verdade. Então, vamos falar muito sobre esse assunto aqui, Priscila. Priscila, você acha que a pessoa tem que ter um perfil profissional e um pessoal, ou ela pode juntar? Não, junta tudo, facilita a vida. Facilita a vida, né? Outra dica pra vocês, meninas. Vamos facilitar a vida com um perfil só. É o seguinte, quem da sua vida não gosta do seu trabalho, não merece estar na sua vida. Se quiser, que deixe de seguir. Vamos até fazer Aplausos. um brinde nisso, gente. Vamos brindar com água mesmo. Brinde com água. É isso. A cachaça é só pra mim. As Lis, que são Lis, né? As Lis tomam só água, só. Então vamos lá. Assumir que tem um medo. Assumir que tem o medo. O não objetivo deixar- não é destruir o medo, é você gerenciar o medo. Como é que você gerencia o medo? Você tira o foco de você e coloca o foco nas pessoas. Se você parar pra pensar, o medo de falar em público, ele existe porque você está pensando o tempo todo assim: eu vou errar, eu vou tropeçar, vão achar que eu não sei ler, vão achar que eu sou muito ruim pra estar aqui, vão achar que eu sou feia, que eu sou sem graça, que a minha voz é irritante. Você tá vendo? Você tá falando coisas sobre você. O que você tem que fazer? Tirar a importância de você. E pensar, o que essas pessoas precisam ouvir de mim hoje? Qual é o presente que eu vou dar pra elas? Você tem que se colocar como servidor. Exatamente, você é veículo. Existe muito mais, né, por trás desse comportamento, desse medo, né? E você como psicóloga, coach, gente, a mulher é completa, né? Como coach, o coach explica muito isso, né? A respeito dessas crenças, de coisas que a gente ouviu, né? A educação, a forma como os nossos pais nos criaram, a escola, aquela hora que a gente levantou a mão para falar e de repente o professor... Gente, e quem não tem dessas histórias para contar, né? Então, mas agora chegou a hora, é exigido de nós vencer essa barreira, vencer esse medo. Né? E principalmente empreendedoras, igual você falou. Eu sou empreendedora também, então tudo que a Priscila está falando aqui, gente, eu vivo na pele. E eu já tive também muita vergonha de aparecer, não me achava bonita, né, dentro de um estereótipo de beleza. Então eu queria só fazer stories quando eu estava maquiada, com cabelo escovado. Hoje eu já consigo fazer, acabei de acordar e faço stories faço mesmo. Porque isso que você falou é muito bacana, né? Cada uma de nós temos uma mensagem, uma mensagem para poder falar para o mundo. A minha história importa para mim, pode ajudar outras mulheres, né? Aquele perrengue que eu passei, aquela história, aquele erro, aquele acerto, tudo esse pacote todo, meu Deus, pode ser um presente para quem está do outro lado. É verdade. Então, Priscila, vamos continuar essa lista de coisas de como perder o medo, porque eu tô muito animada para poder continuar minha listinha, e também quem está assistindo em casa também vai ganhar muito, né, com esse presente. E você falou uma coisa importante sobre as crenças de falar em público, né? Então, existem crenças de que as mulheres têm que falar menos mesmo. A mulher fala demais, é muito tagarela, é muito exibida, ninguém gosta de mulher metida, você vai ficar sozinha. Quem você pensa que quer ser o centro das atenções. Então, são várias pequenas punições que a gente recebe todas as vezes que a gente se manifesta. E isso vai ficando gravado como microtraumas mesmo.
chega a ser dolorido para a gente se expor em público, muitas vezes, né? E fora as vezes que você levantou a mão para perguntar ou mostrar que sabia, e a sala te zoou, os professores te zoaram, enfim, aquilo não foi bem recebido. E olha que interessante. Fizeram uma pesquisa com as mulheres mais destacadas na liderança, e a gente está falando da liderança política. E fizeram um comparativo entre as vozes delas antes do cargo político e as vozes delas depois. Todas. Angela Merkel, Margaret Thatcher, Dilma, todas precisaram engrossar a voz para serem percebidas como alguém com mais autoridade. E você sabe que interessante o agudo da voz da mulher, ele é determinado pelo estrógeno. Mulheres pós-menopausa têm a voz mais grave. Em determinados períodos do mês, do ciclo, se você é uma mulher ciclando, a sua voz fica mais aguda do que em outros períodos. E é exatamente o agudo que a sociedade convencionou dizer que é indesejável, que é o irritante. Então, olha só, é uma negação do próprio estrógeno. Para você ser uma boa falante em público, você teria que nascer sem estrógeno. Então, olha como essa mensagem ela é profunda sobre a negação da nossa existência, da nossa essência, do que tem de mais feminino em nós e do que a gente não controla, que são hormônios. Nossa, como que isso a gente não é speaker preferencial em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E é isso que me revolta. E aí quando minhas amigas, minhas seguidoras começaram a pedir isso, eu falei, eu preciso montar alguma coisa para elas. Foi quando eu criei uma mentoria Power Speaker, uma mentoria para mulheres, que eu chamo Mentoria Power Speakers para mulheres insilenciáveis, porque nós não nos calamos. Uau, que lindo isso. E essa primeira turma foi muito incrível, porque elas vieram comigo assim como cobaias, né? Eu não tinha um método ainda estruturado. Elas acreditaram em mim, a gente ficou ali. E o Power Speaker virou um movimento, né? Então, a gente já está numa segunda turma de mulheres. O nosso movimento é levar diversidade para os palcos, porque só 25% dos palestrantes dos eventos são mulheres. Uau, vamos aumentar E a gente é mais de 50% das pessoas que participam de eventos assistindo. Mesmo eventos de setor, por exemplo, como o agro. Vocês vão ver. Está tendo um evento de agro aqui. Né? A gente tem uma palestrante do agro, a Andréia Souza Cordeiro. Inclusive, ela é a mentora da missão Mulheres do Agro Brasil, né? E ela é uma das grandes vozes hoje em dia sobre o lugar da mulher dentro do agro, né? Que a gente tem incríveis líderes dentro do agro. Mas vocês vão ver, é um evento que 80% das pessoas que subirem ao palco para falar serão homens, né? Então, a minha missão é colocar mais mulheres nos palcos, porque isso forma opinião, isso forma público, e não é só para empreendedoras, para executivas também, né? Você vê a Rachel Maia, aquela que foi a nossa primeira CEO negra no Brasil, né? Ela foi CEO da Pandora, foi CFO da Tiffany, sempre no mercado de luxo. O último cargo dela foi presidente da Lacoste, acho. E agora ela saiu para montar a própria consultoria dela, tem uma consultoria em diversidade. Ela ficou maior que os cargos dela porque ela participava de eventos como palestrante. Então, se você quer hoje crescer dentro de uma empresa, você tem que dar um jeito de se posicionar dentro da sua empresa como a porta-voz da empresa. Então, isso é muito importante. E aí agora a gente resolveu popularizar ainda mais. Então, claro, a mentoria é um produto, é um serviço longo, né, de acompanhamento maior e é, claro, muito mais caro porque é personalizado. Eu mergulho no projeto de cada uma, lapido a palestra, lapido o posicionamento, lapido como vai ser nas redes sociais, tudo. Mas a gente está criando o Você Speaker, que é um conjunto de 5 cursos mais introdutórios para quem quer começar do zero. E é para mulheres comuns, mulheres normais. Para você que está assistindo a gente. Exato. É para você. Para mim. Teórico e prático. Teórico e prático. Isso. Mão na massa. O protagonismo feminino, para você, ele já está instaurado aí, não tem mais volta, ou a gente ainda vai ter que lutar muito para alcançar? Todo dia é uma luta. Mesmo você que já conquistou o protagonismo, é muito fácil no momento de carência você abrir mão dele. Porque é como uma memória genética, embora não seja genético, né? É a memória do papel de gênero que está tão introjetada que vira e mexe, puxa a gente a voltar, a abrir mão do nosso
protagonismo para ter aceitação, para ter pertencimento, para agradar. Porque quando você é protagonista, fatalmente você desagrada. Você tem que dizer não. E aí você se vê sozinha, você começa a ficar carente, aí você fala, bom, vou ceder só nessa coisinha, vou ceder só nessa coisinha, vou ceder só nessa coisinha. E todas nós sabemos, se uma vez você já esteve numa relação abusiva, a chance de você voltar é grande. Porque você já tem aí esse mecanismo instalado. Então, a chance de você abrir mão do seu protagonismo de novo, por aceitação, por carinho, por atenção, é muito grande. E eu tô falando de mãe, tô falando de pai, tô falando de namorado, de amiga, né, de todo tipo de relação. E por isso que eu digo que protagonismo é rasgar o contrato de sofrência com quem se incomoda com o nosso brilho. Porque é isso. O que é o protagonismo? Você assina um contrato de sofrência em que a outra pessoa te dá migalha de aceitação e você, em troca, abre mão do que faz você ser você, do que faz sua alma vibrar, né, do que faz você... É parar de se preocupar com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, vão falar, não, eu vou ser tudo que eu nasci para ser, não importa se estão falando. Tem uma amiga que fala, falem mal ou bem, mas falem de mim. Eu acho que é bancar, por algum tempo, ficar na parte do meio do túnel. Porque assim, quando você abandona uma vida em que você não era você para ser aceita, você rompe com um monte de pessoas e sistemas e coisas. E aí você começa a desenvolver sua autenticidade, seu protagonismo, certo? Putz, você vai ficar por um tempo sozinha, sem amigo, com pessoas falando que você tá louca, que você surtou, né? Os caras vão fugir. E aí vai ter momentos que você vai querer voltar. Mas você fala, não, mas e se eu persistir aqui? Você ainda não tá vendo os benefícios lá. Mas se você suporta a parte escura, sombria e solitária desse túnel, você vai atrair gente muito melhor. Para se relacionar, para trabalhar, projetos. Vão parar de te chamar pro tipo de, vamos fazer uma parceria? O que eu ganho com isso? Nada. Nossa, o que a gente recebe de proposta, não, de parceria aqui, não dá nada. Nada. E então, assim, esse preço da autonomia verdadeira, do protagonismo, é um período solitário, sim. E tudo começa pelo autoconhecimento, né, Priscila? Quem eu sou, quais são as minhas forças, né? O que eu tenho de bom, se reconhecer, quais são as minhas características poderosas. Eu falo porque já tem quase 5 anos que eu venho em busca mesmo de autoconhecimento, me conhecer, e quanto ainda há de conhecer. E realmente eu consegui romper muitas barreiras depois que eu fui identificando em mim coisas que eu tenho de forte, a comunicação, eu amo falar, eu amo estar com as pessoas, né? Assim como você também falou lá da questão das exatas, eu me identifiquei, que eu também tenho dificuldade, eu sou das humanas também, eu amo pessoas, estar com pessoas, então assim, o autoconhecimento está em tudo. Aí vem de novo o coaching, né? Como que o coach pode ajudar na nossa vida, na vida das pessoas. Fala só um pouquinho. Eu acho que gente. A coisa mais bacana do coaching é que ele ajuda você a desenhar um modelo de vida que é só seu. E isso é muito importante, porque ele é tão personalizado, ele leva tão em consideração aquilo que você quer ser, aquilo que você não seria de jeito nenhum, o tipo de vida que você quer levar, com quem você quer se relacionar, tudo, que você para de se comparar. E quando você para de se comparar, você consegue ser generosa com outras mulheres. Mulher que não confia em mulher, mulher que não ajuda a mulher, é porque não está segura do que ela tem de único como sendo especial e valioso. A gente sempre diz isso. Olha que lindo isso é muito isso, né? bacana. Muito. A gente espera que todos vocês estejam entendendo que o que a gente quer, o que nós estamos falando aqui, não é que você tem que ser amiga de todas. Não é sobre amizade. É sobre respeito, né? É sobre respeito e sobre, não, principalmente, não se sentir ameaçada pela presença de outra mulher, ou porque é mais jovem, ou porque é mais bonita, ou porque é mais rica, ou porque estudou mais, ou porque viajou mais. Nada disso te ameaça, porque o que você criou e construiu, ela não viveu, e é o que você criou e construiu que é a pérola, né? É a pedra preciosa que está na tua história, que vai se tornar o seu posicionamento único. As pessoas que comprarem de você, que seguirem você, que quiserem namorar você, elas vão vir exatamente por causa disso. E quase sempre é aquilo que a gente acha mais feio, ridículo e digno de ser escondido, né?
Tipo assim, engraçado. respeita a minha história, né? Total, Respeita a minha história. É, bem Que bacana. bacana, que bacana. Você falou aí da sua carreira e veio o Pedro, né, nessa história ainda na época do jornalismo. Sim. E esse é um dos outros desafios das mulheres empreendedoras. Lígia ainda não é mãe, né, É. Lígia? Nem de cachorro, né? Sou de gato. De gato. Sou mãe de pet, ué. Certo é ela, a gata é na dele, né? Tá pouco Bem trabalho. tranquilo. E esse desafio, Priscila, de conciliar, né, a maternidade com a vida empreendedora, né? Principalmente tem algumas atuações que são ainda mais desafiadoras, né? Essa questão da comunicação, do jornalismo, né? Que era a sua época, mas em todos os setores existe esse desafio, né? Da gente ter que dar atenção para os filhos que eles precisam em alguma época da vida mais ainda. Os esposos também são um pouco filhos da gente, né? Porque começam também a Deus cobrar me nossa livre. atenção. Alguns. Não, eu não posso, eu não aguento, eu não dou conta de mais um assim, né? Pô, meu filho acabou de sair de casa, então o homem tem que estar no lugar de homem. Claro, homem, eles demandam cuidadinhos que parecem os cuidados de filhos, mas aí você seleciona o que dá pra dar e o que não dá pra dar. E com a consciência de que o dia que não dá pra dar, tudo bem, ele não vai ficar chorando na porta da escola, né, por causa do lanche. Mas assim, Verdade. eu tô cada vez mais convencida de que não dá pra conciliar. Quando dá. você parte do pressuposto de que são coisas que você precisa conciliar, você está falando de mundos paralelos. E a gente não tem mais condição, e a pandemia mostrou isso para nós, a gente não tem mais condição de viver como se fôssemos duas. Ou tentando ser duas. Ou 3, 4. Tentando se multiplicar. Então, a maternidade e a carreira só vão poder andar juntas se as duas coisas forem um projeto de família. Ainda que a sua família seja só você. Bacana. Sabe? Porque só quando a sua carreira é um projeto de família, eu falo isso e é uma coisa que me dói, porque eu vejo muitas empreendedoras que lutam dentro de casa para conseguir crescer o negócio e fazer o negócio sobreviver absolutamente sozinhas, sem apoio nenhum. Aí quando o negócio começa a dar dinheiro, o marido chega, se mete e fala, bom, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu posso fazer isso aí, pra você não acabar fazendo besteira, tá? Agora que tá dando dinheirinho, deixa eu mexer nisso aí antes que você faça besteira. Aí ele vem, mexe tudo, né? Desqualifica, despersonaliza o trabalho. E a gente escuta cada história. E eu entendo, assim, que se o seu negócio, se o negócio dos seus sonhos não for um projeto de todo mundo de casa, e isso inclui os filhos, e entender que vai comer miojo hoje, e não vai morrer, sabe? Vai ficar sem ajuda hoje para fazer lição de casa. Vai ser uma lição de casa que ele fez sozinho, fez meia boca ou não fez. Isso, sabe? Quando a gente se impõe umas obrigações que se a gente for colocar na linha do tempo, daqui 5 anos, que importância teve a cartolina que ele não levou uma vez, sabe? Então vamos Detalhes. colocar a coisa em perspectiva. Qual que é a prioridade aqui? É fazer o negócio ser grande o bastante para melhorar a vida de todo mundo? Eu vejo empreendedoras, entre o primeiro dinheirinho, o que ela faz? Ajuda a família inteira. É muito comum. Em vez de ela reinvestir no negócio. Conclusão, fica todo mundo Do mesmo. numa merdinha mais ou menos. Não é mais aquela merda que ela tirou, né, de lá. Mas fica num morninho. A hora que ela precisa de crédito para crescer, não consegue. O negócio dela fica empacado ou morre. Porque ela ajudou as pessoas cedo demais. Então, acho que um dos maiores desafios das empreendedoras é falar não na hora certa. Eu não posso agora, deixa eu crescer bastante. Aí eu vou ajudar com consistência. Vou ajudar de verdade. Não vou fazer aquela redistribuição só porque eu estou me sentindo culpada, porque de repente o meu patamar em relação aos dos meus irmãos subiu. E na maior parte das vezes a empreendedora ela faz essa distribuição porque ela está se sentindo culpada porque ela se deu bem e os irmãos não deram. Tá, mas qual deles acordou cedo como você acordou? Passou o fim de semana em evento como você passou? Ficou até tarde, perdeu o feriado como você perdeu? Então a gente precisa deixar dessas besteiras de lado. Pronto. Priscila, Então, a gente olhando pra você, parece tudo muito perfeito, né? Mas agora você vai contar pra nós aí. Quando foi que Priscila chutou o pau da barraca? Conta pra gente. Oi, quando que eu chuto? Eu tenho período, eu chuto paus da barraca periodicamente.
Não foi um chute de pau da barraca e depois tudo ficou suave, não. De tempos em tempos eu falo, não, peraí, esse negócio tá desandado aqui, deixa eu botar ordem de novo no meu galinheiro. Eu dei uma grande chutada na barraca, depois que eu saí de um relacionamento. Ela foi na barraca, não foi só no não, pau, não. Foi na barraca. Você chuta o pau, depois você coloca outro no lugar, mas a barraca é a mesma. A gente não quer barraca, a gente quer castelo, a gente quer palácio, né? Então, verdade. Teve um momento que foi bastante importante, porque eu saí de um relacionamento que era super tóxico e eu saí muito quebrada financeiramente. E foi a partir desse relacionamento super tóxico que eu fui fazer a formação em coaching, investir na minha carreira. Eu falei, não, a coisa mais importante é eu ser grande e não ficar delegando minha dignidade por aí. Mas não foi por causa do relacionamento, foi porque eu estava quebrada. Então, quando eu fiz a formação em coaching, assim, foi tipo 8 cheques pré-datados e eu não tinha dinheiro para cobrir o primeiro. Eu falei, até o primeiro cair, eu tenho que ter monetizado esse negócio aqui. Então, eu já estava vendendo coaching, entendeu? Antes de cair o primeiro cheque. Essa é a realidade da maioria, né? Fia, e é assim que vai, entendeu? Você vai ficar esperando linha de crédito, vai ficar esperando parente emprestar dinheiro sem cobrar juros. Não existe isso. Se for esperar as condições perfeitas para começar algo, não tem. Eu amo essa frase, né? Não tem. Eu nunca comecei com tudo, eu nunca comecei assim por cima. Eu acho que você tem que ter o suficiente para a saída e ir construindo. Então, o lema nosso é sempre não ficar perguntando o que você vai fazer no caminho, mas você vai, só ir. Não se perguntar, né? Não questionar muito. Deixa o mercado te dar a resposta. Porque quando você começa, né, principalmente para empreendedoras, quando você começa a fazer alguma coisa, as suas clientes, quando você faz um trabalho autoral de posicionamento autêntico, as suas clientes, elas são suas clientes porque elas compram você. Qualquer coisa que você vender, biquíni, bombom, brigadeiro, coaching, elas compram porque é você. Então, deixa elas dizerem o que tá bom, o que precisa melhorar, o que tá faltando. Mesma coisa, né? Se você estiver construindo uma carreira como CLT, você quer ser aí uma grande executiva, deixa os resultados. O que os clientes estão falando da tua gestão, né? O que você está trazendo? O que as equipes falam de você? Você está desenvolvendo o júniorzinho, o estagiário, a menor pessoa, ele fala o que de você? Porque tudo isso está construindo sua reputação. Então, eu acredito muito, sabe, que quando você está atenta aos sinais, eles vêm de confirmação. Estou no caminho certo ou não? Muito legal, gente, os resultados falam, né? Eu tô amando o bate-papo, mas você viu como passou rápido, né? Meu Deus, eu olhei a hora aqui agora, Lígia, nem acreditei. A gente precisa correr pro final, tem que liberar. A Priscila, infelizmente, esteve com a gente, infelizmente, está quase no final dessa rodada de bate-papo aqui com vocês. Deixa eu consertar aqui, isso, amiga. Conserta a coroa da amiga. Pronto, isso. Agora ficou melhor. Obrigada, minha amiga. Então, a gente vai fazer agora um ping-pong rapidinho, né Lidiane? Isso. Vamos lá. Um ping-pong e depois ela vai escolher qual conselho que ela vai deixar. Vamos falar pro final, né? O conselho e o ping-pong. Me senti uma velha sábia agora, pensando no conselho. Vamos que lá. Medo. Sugestão, conselho não, sugestão. Vamos lá, comida preferida? Eu gosto muito de massa. Massa com queijo. Ela gosta de queijo. Parece até que é Isso mineira, bom, Priscila, né? E é paulista, Podia né? ter providenciado um pãozinho de queijo, mas deixa pra Mas próxima. tem sanguinho, né? Vamos deixar agendado. parentes. Eu acho que se eu tivesse que morrer com uma comida só, eu acho que seria massa. Massa, Filme. sério. Não, é música, né? Agora, né, Uma amiga? música, isso. Uma música, Priscila, que mexe com você, com seus Ovelha sentidos. Negra, da Rita Lee. Rita Lee. Mesmo? Um filme, Priscila. Gostei Que muito marcou. do chama Uma Outra Educação. Em inglês chama An Education. É a história de uma menina e a relação entre a menina e a professora dela, no final das contas. Olha, já tô anotando Ah, aqui você pra eu vai poder- amar, você vai amar, você vai amar esse filme. Vamos lá, um livro. Eu sei que você teria vários pra indicar, mas indica um O que você aí. tá lendo tá na sua cabeceira? Agora eu não tô lendo nenhum, tô sem tempo. Tô falando a verdade, gente. Era pra ler, mas Isso, não tô. vida real. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro eterno, porque eu já li 4 vezes em fases diferentes da vida. Eu sempre tenho insights, ele sempre me vem com respostas pro meu momento. Ai, é tão bom, né? É um resgate muito importante, né? Eu vi lá nas suas redes sociais, você até Isso, colocando alguns pontos lá. Um lugar pra chamar de seu. Aí, meu quarto. Nossa, Cansei
vitoriana, gente. Minha cama, meu quarto, minhas cobertas. Não tem coisa, mas não tem hotel que substitua, né? É verdade. E a viagem, assim, que mexeu ou mexe, ou é essa? Eu amo viajar a trabalho, eu adoro. Eu tô super curtindo estar aqui em Teixeira de Freitas, fazer palestra. A gente veio de carro, né? A gente veio de São Paulo de carro. Que é. bacana. Que bacana. Saímos 1h30 ontem da tarde de São Paulo. Pegaram uma chuvinha aí, né, na estrada. Mas só mais pra cá. Espírito Santo pra cá. A gente mais de Minas, norte de Minas pra cá. Aí a gente parou 4 horas pra dormir em Teófilo Otoni e seguimos e chegamos hoje, assim, na hora do almoço. Eu tô muito feliz de estar aqui. Essa retomada vai ser minha palestra presencial depois de 2 anos só fazendo online. Mas assim, viagem, assim, tipo, a viagem que eu escolhi, planejei, que foi a mais legal da vida, foi a viagem que eu fiz, eu e meu filho, pra Miami, e faz o quê? Faz 3 anos. Porque foi uma viagem, ele que planejou, ele que escolheu tudo. Foi muito legal. Como viajar é bom, renova, né? E para finalizar, a gente não queria finalizar, né? Por mim, a gente continuava batendo papo aqui. Tanta experiência bacana, Priscila, que eu ficaria horas aqui te ouvindo. Imagina. Como agregou pra gente, né? E certeza que para os nossos seguidores também, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, vale a pena voltar, né? Acho que a nossa estreia, a gente abriu com chave de ouro esse podcast. Abrimos com chave de ouro. A ideia é você vai lá, Priscila _Sá. Gente, o conteúdo dessa mulher vai mudar a sua vida. E Sebrae delas está aí também para mostrar isso. Ai, que alegria. Adoro esse programa. Muito bacana mesmo. Para finalizar, né, além de agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Gente, a mulher chegaram, né, tá ela, o esposo dela aqui também, não sei se tá dando para mostrar o Rodrigo ali. A gente vai mostrar nos bastidores o Rodrigo, tá, gente? Pegaram a estrada, mas disponibilizaram um tempinho para poder estar batendo esse papo, agregando, contribuindo com a vida de tantas pessoas, né? Só temos que agradecer, viu, Priscila? Eu que agradeço. Mas vamos deixar aqui um recadinho final. Você vai escolher qual é a sua sugestão, né? Vamos mudar a palavra conselho. Tá. Qual a sua sugestão para as empreendedoras? Aí você vai escolher que desejam começar um negócio ou qual sugestão você vai deixar para aquelas que querem desistir do negócio. Escolhe. Qual é a sugestão? Para as que vão começar ou para as que querem desistir? Porque eu sei que tem muita gente, né? Isso. Logo no início da pandemia foi aquele baque. Né? Eu acho que a sugestão que eu vou dar serve para as duas. Para as duas? Melhor ainda, né? Um bônus pra gente. Como é que você vai se sentir no último dia da sua vida se você não tiver feito isso que você está pensando? Silêncio no estúdio. A gente ficou em silêncio porque realmente tocou muito, mexeu, com certeza. E enquanto você falava, eu fiquei pensando como é que você vai olhar no espelho e se encarar e dizer eu desisti, né? É isso aí. É bem bacana. Olha, gente, foi incrível. Eu tô muito feliz mesmo. É uma pena termos que terminar, mas a gente precisa correr para outras situações. Priscila, portas sempre abertas. Ai, que alegria. Olha que eu venho, hein? A estreia que mulher linda, hein, gente? Que eu mulher venho, linda. gente. Já venho pegando cachaça. Eu sou Fique à vontade. Fique à vontade. Retorno do Entre Elas para vocês. De um jeito incrível. Minha amiga aqui do meu lado, parceira de vida. Ai, que linda! Que chegou para agregar muito. E a gente quer ver vocês no próximo, que vai estar na próxima semana, não é isso, amiga? É uma vez por semana, a gente vai trair. Vai ser gostinho muito de quero incrível. mais, né? Com gostinho de quero mais. Gente, qualquer pergunta que vocês tenham sobre os assuntos, corre no direct, tanto da TV quanto de Lídia Ribeiro e no de Priscila também. Isso, Priscila Deixa com 2 arroba, L's. isso. Priscila com 2 L's, _D_Sá. Vocês me acham lá. Qualquer rede eu sou Priscila de Sá com 2 L's. Pronto, mais uma vez. Olha, foi uma delícia estar aqui batendo esse papo com você. Amiga, antes que a gente vai embora. Me sigam lá, @Dicas da Lídia Ribeiro. Pode fazer merchan aqui. Óbvio, amiga. Verão chegando, eu vou transformar vocês nas rainhas do verão, é isso mesmo. É só ir lá, atendimento personalizado, um espaço criado para atender você, mulher. E
Sua gratidão por estar aqui na sua companhia, Lígia. É isso aí. O próximo a gente se encontra, então. A gente hoje não bebeu nada, porque a gente ficou impactado com a beleza dessa mulher, mas no próximo a gente promete que a gente vai fazer um virote também, não é isso, Vamos fazer amiga? um brinde, vamos criar esse ritual aqui, fazer um brinde com Virote, água gostei, mesmo. nunca tinha ouvido falar isso. Isso é Bahia, palavra de virote, quem, isso gostei. é palavra de quem vira a noite lá na farra. Olha lá. Então vamos fazer um brinde com Lígia, água. Lígia tá se entregando. Cada dia é um presente, né? Cada dia é um presente. É Quantos verdade. não estão aqui hoje? E nós estamos tendo o privilégio de estarmos aqui brindando, E finalizando. esse brinde é pra vocês, viu, Ei, pessoal? Tchau, viva! tchau. Beijo, beijo, beijo. Eu posso, eu consigo. Que Isso. sensação gostosa é essa? Gratidão. Até o próximo programa. A gente volta.